Ele só queria alguns minutos de silêncio. Apenas alguns minutos longe do apartamento, longe das paredes que conhecia de cor, longe dos pensamentos que circulavam na cabeça dele há semanas. Carlos tinha 61 anos e havia aprendido, ao longo de décadas, que às vezes o melhor remédio para certos tipos de cansaço era simplesmente sair de casa, sentar em algum lugar público e deixar que a vida acontecesse ao redor dele sem ter que participar ativamente dela. Não era depressão, ou talvez fosse, mas era o tipo de depressão que não gritava, que não pedia ajuda, que se vestia de cansaço normal e passava despercebida. Era o tipo que você carregava como quem carrega uma mala velha. Está ali, pesa, mas você aprendeu a distribuir o peso de tal forma que consegue continuar andando. Era uma quinta-feira à tarde. Não havia nada de especial na quinta-feira. Pelo contrário, havia algo genérico nela que a tornava confortável. Não era sexta, quando havia expectativa de fim de semana. Não era segunda, quando havia a dureza da retomada. Era apenas quinta, um dia médio, esquecível, perfeito para quem queria ser esquecido. Carlos havia saído do apartamento por volta das 4 da tarde. Caminhado até o parque que ficava a 10 minutos de casa. Um parque pequeno, sem pretensão de ser importante, com apenas 3 bancos de madeira gastada, uma pequena praça com piso de cimento rachado, uma árvore grande demais para aquele espaço. Escolheu o banco do meio, aquele que tinha uma visão razoável da rua, sem que tivesse que estar completamente exposto. Sentou-se e ficou ali, olhando para a rua, para as pessoas que passavam, para ninguém em particular. Os minutos passaram, e foi nesse ponto que o menino chegou. Carlos não o viu chegar, ou melhor, viu, mas de uma forma que não processou imediatamente. Havia um movimento periférico, o som de passos, e depois, de repente, o menino estava ali, ao lado dele, sentando-se no banco com uma calma que não combina com a maioria das crianças. Não era um menino pequeno. Aparentava ter uns 10, 11 anos talvez. Magro, de cabelo escuro desalinhado, usando um uniforme de escola que já tinha visto dias melhores. Os sapatos estavam gastos. Havia uma mochila ao lado dele, suja, com um dos zíperes meio aberto. O menino sentou-se, e então ocorreu a coisa estranha que aconteceria durante os próximos minutos. Ele não disse nada, mas havia algo naquele silêncio que incomodava de uma forma que Carlos não conseguia nomear. Normalmente, quando uma criança senta ao lado de um adulto em um banco público, há conversa. Há perguntas, há observações, há aquele burburinho típico da infância que não consegue se manter totalmente silenciosa. Crianças falam, é o que elas fazem, é a forma como navegam o mundo, através de palavras, através de curiosidade vocalizada. Este menino não fez nada disso. Ele simplesmente sentou-se ao lado de Carlos, colocou a mochila entre os pés e ficou quieto. Carlos o ignorou no início. Havia aprendido, após 61 anos de vida, que a melhor forma de lidar com coisas desconfortáveis era não prestar atenção nelas. Continuou olhando para a rua, para uma mulher que passava com 2 cachorros pequenos, para um homem de bicicleta que transpunha o parque, para o nada específico que havia em toda parte, mas tinha consciência do menino ali. Não era uma consciência que exigia ação, era apenas a consciência de uma presença. Como quando você está em um ambiente e há alguém mais ali, e você sabe que há alguém mais ali, mesmo que não estejam se olhando, mesmo que não estejam se comunicando. Os minutos passaram. 1 minuto, 2, 5. Carlos abriu o celular por hábito, mais do que por necessidade. Verificou as mensagens. Não havia mensagens. Havia aquele grupo de WhatsApp do condomínio onde os síndicos discutiam sobre a manutenção do prédio, mas nada que exigisse resposta, nada que exigisse presença. Fechou o celular. O menino continuava sentado. Carlos conseguia percepcionar isso sem olhar diretamente.
conseguia sentir a pequena presença ao lado, quieta, contida, mas presente. Por que ele não vai brincar? Pensou Carlos. Não há crianças neste parque, mas a escola está saindo agora. Por que ele está sozinho num banco quando deveria estar em algum lugar? Mas não havia algum lugar óbvio. Carlos reconhecia isso porque conhecia a sensação. Aquela sensação de não ter um lugar específico para ser e então acabar em um banco, em um parque, em uma quinta-feira como qualquer outra. O menino virou a cabeça levemente e olhou para Carlos. Foi apenas um segundo, um lampejo de contato visual que poderia ter sido completamente inocente ou completamente carregado de significado, dependendo do ângulo que se escolhia para vê-lo. Carlos não soube qual era. Desviou os olhos de volta para a rua. Ele vai falar agora, pensou Carlos. As crianças sempre falam. Vão perguntar para que eu estou aqui, vão pedir dinheiro, vão dizer algo que não pedi para ouvir. Mas o menino não falou. Simplesmente continuou sentado, respirando, existindo naquele espaço com uma resignação que Carlos reconheceu como familiar. Era o tipo de resignação que vem de alguém que aprendeu a ocupar espaço sem fazer barulho sobre isso. Carlos olhou para o menino. De verdade, desta vez. Estava vendo detalhes que não havia notado na chegada. A forma como as mãos do menino repousavam sobre as coxas, não nervosas, não agitadas, apenas descansadas. A forma como seus olhos não vagavam pela rua exploradora, como os olhos das crianças costumam fazer, mas que estava fixo em um ponto no chão, como se houvesse algo ali de interesse específico, ou como se estivesse apenas permitindo que os olhos ficassem onde estavam, sem fazer esforço para direcioná-los. Ele está esperando por alguém, pensou Carlos. Está esperando alguém que vem buscar na escola e não apareceu. E aqui no parque, perto da escola, é onde ele resolveu esperar. Era uma conclusão que Carlos havia feito sem nenhuma informação objetiva. Mas tinha a qualidade de verdade que às vezes a intuição tem quando vem de alguém que conhece bem uma sensação específica. E, de repente, Carlos se perguntou algo que não havia pensado em muito tempo, quando havia sido a última vez que ele havia estado verdadeiramente sozinho com alguém. Não sozinho na rua, não sozinho em casa, mas junto de outra pessoa, compartilhando um espaço, e nenhum dos dois sabendo realmente o que fazer com aquilo. Havia sido anos, décadas talvez. E havia algo naquele silêncio que começava a fazer sentido. Ninguém ali parecia perceber o que estava acontecendo. A mulher com os cachorros passava. O homem da bicicleta continuava seu trajeto. O parque mantinha sua existência indiferente. Mas naquele banco, algo estava mudando subtilmente. O tipo de mudança que é invisível para quem não está sabendo procurar. Para entender o que acontecia naquele banco naquela quinta-feira, é necessário saber quem era Carlos. Não o homem que havia se tornado. Esse era fácil de descrever. Fácil seria dizer que era um homem de 61 anos, aposentado como contador, vivendo sozinho em um apartamento de 2 quartos, sem filhos, sem relacionamento, com um círculo social que havia se reduzido tanto que era quase não existente. Fácil seria dizer que era um homem que havia chegado a um ponto na vida onde a maior parte das suas conversas acontecia com garçons, caixas de supermercado e a assistente de voz de um celular. Mas havia mais antes disso. Havia uma história que havia criado o silêncio. Carlos havia sido casado por 28 anos. A mulher se chamava Luciana. E eles haviam se casado no que ele ainda considerava o melhor dia de sua vida, mesmo que tivesse passado quase 40 anos desde então. Havia sido uma cerimônia simples, com poucas pessoas, a família de Luciana, que era grande e barulhenta, e a família de Carlos, que era pequena e quieta.
Luciana havia usado um vestido branco que sua mãe havia feito à mão. E Carlos havia chorado durante toda a cerimônia, algo que raramente fazia e que o surpreendeu até mesmo a si mesmo. Eles não tiveram filhos. Luciana queria. Carlos era mais cauteloso, mais assustado, tinha medo de não ser um bom pai, tinha medo de não ter o suficiente para oferecer. E enquanto esperavam, enquanto discutiam, enquanto se preparavam, os anos passaram. E depois foi muito tarde. E depois Luciana parou de trazer o assunto à tona. E Carlos estava grato por isso ter desaparecido, porque significava uma coisa a menos em que ele havia falhado. Luciana morreu aos 59 anos. Câncer. Rápido demais para processar, lento demais para não sofrer intensamente. Carlos cuidou dela nos últimos 3 meses. Saiu do trabalho, ficou em casa, aprendeu a administrar medicações, a mudar fraldas, a existir no espaço entre esperança e inevitabilidade. Quando ela partiu, e ele sempre usava essa palavra partiu, porque morreu ainda era muito definitivo, muito pesado para seus lábios. Carlos descobriu que havia perdido mais do que uma esposa. Havia perdido a estrutura na qual sua vida estava organizada. Havia perdido o propósito de acordar de manhã. Havia perdido o único relacionamento onde ele se sentia verdadeiramente visto. Isso havia sido 8 anos atrás. Durante os primeiros 2 anos, havia tentado. Havia tentado resgatar amizades que já estavam mortas. Havia tentado se envolver com grupos de terceira idade, com programas de voluntariado, com atividades que havia lido que deveriam ser boas para pessoas sozinhas. Havia tentado viajar, uma viagem que havia feito havia 5 anos, sozinho, para a Argentina, que havia sido tão profundamente solidária que ele havia passado o resto do tempo no hotel. Depois, havia simplesmente parado de tentar. Havia aceitado que havia um padrão natural de solidão que era excelente em sua eficiência. Cada dia que passava, ele tinha menos amigos vivos para manter contato. Cada ano que passava, as rodas de conhecidos se tornavam menores. E agora, aos 61 anos, havia atingido um ponto onde havia pessoas que ele conhecia e pessoas nas quais ele interagia. Garçons, caixas, médicos, mas não havia realmente ninguém que o conhecia. Ninguém que perguntasse onde ele havia estado, ninguém que notasse se ele desaparecesse. Era uma solidão que havia deixado de doer de forma aguda. Havia se tornado crônica, havia se tornado o estado natural das coisas. E então, um menino havia sentado ao seu lado num banco num parque e não havia dito nada. E de repente, aquela solidão crônica havia começado a dizer algo. Enquanto os minutos continuavam passando, Carlos havia deixado de contar quanto tempo havia passado. Apenas havia uma sensação vaga de que era mais do que alguns minutos. A cabeça de Carlos começou a fazer o que sempre fazia quando havia silêncio. Ela pensava. Pensava em Luciana. Pensava em como ela havia tido o dom de preencher silêncios. Ela era de uma forma que Carlos nunca havia sido. Enquanto ele era interno, observador, optava por ficar quieto e deixar que outras pessoas falassem. Luciana tinha uma qualidade diferente. Ela falava, mas não de forma que o dominasse. Ela criava leveza ao seu redor. Tinha uma forma de fazer comentários sobre as coisas, observações cotidianas, que tornavam a vida mais vivível. Carlos se perguntou, como havia feito milhares de vezes nos últimos 8 anos, se ela teria ficado feliz com como ele havia se tornado. Se ela reconheceria o marido que havia deixado para trás. Provavelmente não. Luciana havia amado o homem que ele era. Um homem que havia aprendido a estar com ela, a deixá-la preencher o silêncio, a estar presente mesmo quando quieto. Mas Luciana havia morrido e Carlos havia aprendido lentamente que não havia motivo para continuar sendo aquele homem.
Havia aprendido que a leveza que ele havia compartilhado com ela era específica dessa relação, e sem ela, a leveza não tinha lugar para existir. Então, havia se tornado quieto de verdade, não apenas internamente, mas literalmente. Havia reduzido suas palavras, havia reduzido suas aparições públicas, havia deixado que a vida se tornasse pequena o suficiente para caber inteiramente dentro dele, onde pelo menos havia controle. O menino ao seu lado respirava. Carlos podia ouvir a respiração. Era uma respiração regular, não acelerada, não ansiosa. Era apenas a respiração de alguém que estava existindo. E havia algo naquele som tão simples que perturbava Carlos profundamente, porque havia nele uma qualidade que ele havia esquecido que havia. A qualidade de estar verdadeiramente presente, não consciente demais de sua própria presença, não lutando contra ela, apenas respirando. O menino também está sozinho, pensou Carlos. Está esperando alguém que não veio, ou fugiu de algo, ou simplesmente não sabe aonde ir. E havia algo naquela conclusão que era familiar demais. Carlos havia passado os últimos 8 anos se permitindo acreditar que sua solidão era única, que havia algo em particular sobre ele que o havia isolado, que era sua natureza introvertida, sua falta de habilidade social, sua incapacidade de sustentar amizades. Havia internalizado a solidão de uma forma que tornava pessoal, culpada, merecida mesmo. Mas olhando para o menino, que não tinha nada feito de errado além de possivelmente ser abandonado, possivelmente estar esperando por alguém que não viria, Carlos se perguntou se havia algo mais universal na experiência de estar sozinho. Se não era apenas sobre ele, sua falha, sua inadequação. Se era possível que houvesse pessoas, muitas pessoas, talvez a maioria, que conhecia aquela sensação de estar ao lado de alguém, mas verdadeiramente sozinho. Ou estar verdadeiramente sozinho e tentar agir como se não fosse. Há quanto tempo ele está aqui? Pensou Carlos. E ninguém percebeu? Havia pessoas passando, havia a mulher com os cachorros, havia pais que buscavam crianças na escola que fica a uma quadra do parque. Havia movimento, havia vida acontecendo, havia mundo funcionando. E ninguém havia percebido um menino solitário sentado num banco com um homem igualmente solitário. Ou talvez tivessem percebido, mas não tivessem sabido o que fazer com isso. Porque havia algo sobre solidão que tornava invisível. Mesmo que você estivesse sentado em um local público com outras pessoas passando. Se você já se sentiu assim, invisível, mesmo quando cercado de pessoas, deixe um comentário aqui embaixo. Não precisa contar a história toda, apenas uma palavra, apenas um reconhecimento. Havia 8 minutos que o menino estava sentado ali. Carlos havia finalmente começado a contar conscientemente depois de vários minutos. E nos últimos 2 minutos, algo havia mudado levemente na dinâmica entre eles. O menino havia começado a mexer os dedos, não dramaticamente, não como sinal de ansiedade, apenas pequenos movimentos, os dedos de uma mão contra os dedos da outra, criando pequenos sons abafados que apenas alguém muito perto conseguiria ouvir. Tap, tap, tap. Era o tipo de movimento que crianças fazem quando está começando o tédio, ou o desconforto, ou a impaciência contida. Era o tipo de movimento que sugeria que havia algo que o menino gostaria de estar fazendo, mas que havia decidido de alguma forma que precisava permanecer aqui, neste banco, ao lado deste homem. Por que ele não saiu? Pensou Carlos. Se está desconfortável, se está entediado, por que fica? Mas sabia a resposta, porque havia a mesma razão pela qual ele mesmo estava ali. Porque às vezes você senta em um banco e não consegue se forçar a se levantar. Porque o movimento exige energia, e nem sempre há energia. Porque há uma parte que diz apenas mais 1 minuto, e depois mais 1 minuto vira 20 minutos, vira 1 hora. Carlos olhou para o menino diretamente. De verdade, desta vez.
não com discrição ou curiosidade, com uma atenção real. O menino estava observando as unhas. As unhas estavam limpas, bem aparadas, bem cuidadas. Alguém cuidava daquelas unhas. Alguém o levava para cortar unhas regularmente, o que significava que havia alguém na vida dele que cuidava de detalhes assim. Ou tinha cuidado, ou estava esperando que cuidasse novamente. "Sua mãe não veio buscar você?" perguntou Carlos. As palavras saíram de sua boca sem que ele tivesse realmente decidido falar. Ele estava acostumado com silêncio, com a ausência de voz, com manter tudo contido internamente. Mas aquela pergunta havia saído como se tivesse sido esperada, como se tivesse estado esperando o tempo certo para ser pronunciada. O menino não respondeu imediatamente. Apenas continuou olhando para as unhas. E então, devagar, levantou os olhos e encontrou os de Carlos. E havia naquele olhar algo que era muito velho para um rosto tão jovem. Era o tipo de olhar que você vê em pessoas que aprenderam coisas que crianças não deveriam aprender tão cedo. "Ela está no trabalho", disse o menino finalmente. A voz era pequena, mas firme. Era a voz de alguém que havia dito essa frase antes. Várias vezes, suficientemente vezes para torná-la uma resposta automática. "E ela vai vir buscá-lo em breve?" perguntou Carlos. O menino encolheu os ombros. Um encolhimento que não era casual. Era o tipo de encolhimento que havia resignação contida nele. "Ela trabalha até 6. Preciso ficar aqui até então." Carlos olhou para o relógio do celular. Eram 4h45, mais de uma hora. "Você não tem aula hoje?" perguntou Carlos. "Não, é quinta. Saio mais cedo quinta." "E seus amigos? Não estão brincando em algum lugar?" O menino olhou para a praça vazia, para os poucos pais que apanhavam crianças da escola, para as mães que conversavam enquanto esperavam pelos filhos. "Eles estão em aula de esportes. Futebol. Eu não tenho aula de esportes." "Por quê?" "Porque minha mãe não pode pagar." A resposta foi tão direta, tão simples, tão livre de autopiedade, que Carlos sentiu algo apertar no peito. Era o tipo de verdade que as crianças dizem quando sabem que é verdade e não apontam em negar ou dramatizar. Era apenas um fato. Assim como o céu era azul, assim como o parque era pequeno, assim como a mãe trabalhava até 6. E Carlos percebeu naquele momento que havia sentado ao lado de um menino que estava completamente sozinho. Não apenas naquele momento, naquele banco, naquele parque, mas de forma recorrente, de forma que era parte de como ele existia no mundo. Era um menino para quem estar sozinho na praça de uma escola, enquanto as outras crianças tinham atividades, era apenas uma quinta-feira normal. Carlos olhou para aquele menino e viu a si mesmo. Não a si mesmo agora, aos 61 anos, fechado em solidão, mas a si mesmo aos 10 anos. Filho único, pai trabalhador que tinha pouco tempo, mãe que tentava fazer tudo, mas que era apenas uma pessoa. Aprendendo cedo que havia largos períodos onde era apenas você. Aprendendo que, às vezes, a melhor coisa que você podia fazer era encontrar um lugar confortável e ficar ali até que fosse hora de sair. "Pode ficar sentado comigo", disse Carlos, "até sua mãe vir." O menino o olhou. "Você está esperando alguém também?" perguntou o menino. E a pergunta era tão direta, tão desprovida de pretense, que Carlos não conseguiu fazer nada além de ser honesto. "Sim", respondeu. "Estou esperando que algo mude." O menino assentiu, como se entendesse, como se conhecesse bem aquela sensação. E então, de repente, havia uma conversa acontecendo. Não a conversa que Carlos havia esperado, mas uma conversa que era verdadeira. Se essa história está tocando você de alguma forma, curta o vídeo, porque precisa de mais histórias sobre espera, sobre solidão compartilhada, sobre como às vezes uma pessoa vê outra de verdade. Não foi uma conversa longa. Durou talvez 15 minutos.
até que começou a escurecer um pouco e a mãe do menino apareceu do outro lado da praça, correndo levemente, com aquela expressão de quem havia finalmente se libertado do trabalho e estava vindo buscar o filho. Mas naqueles 15 minutos, Carlos aprendeu coisas. O menino se chamava Rian. Tinha 10 anos e meio. Estudava em uma escola pública a 2 quadras dali. Sua mãe era assistente administrativo e trabalhava em um escritório que ficava a 30 minutos de distância. O pai de Rian havia saído quando ele tinha 3 anos. Não havia falhas em Rian. Era apenas algo que tinha acontecido. A vida acontecia e às vezes as pessoas iam embora. Rian era bom em matemática. Gostava de ler livros sobre espaço sideral. Queria ser astrônomo quando crescesse. O que significava que precisaria ir para uma universidade boa. O que significava que precisaria ser muito bom na escola. O que significava que precisaria de ajuda que sua mãe não conseguia sempre dar porque estava sempre trabalhando e sempre cansada. E Rian tinha aprendido, aos 10 anos e meio, a não pedir por coisas que sua mãe não podia dar. Então ele ficava no banco da praça, esperando, lendo quando tinha um livro, pensando quando não tinha, sendo invisível em um lugar público, porque havia aprendido que era a forma mais fácil de existir sem incomodar ninguém. Minha avó costumava me contar histórias, disse Rian em algum ponto, sobre as constelações. Ela sabia o nome de todas elas, mas ela morreu. Quanto tempo faz? Perguntou Carlos. 2 anos, disse Rian. Eu era pequeno ainda, mas me lembro dela contando sobre Orion, como ele era um caçador, como tinha uma história triste, mas bonita. Você se lembra da história? Perguntou Carlos. Rian ficou quieto por um momento. Não muito, apenas que era triste e bonita, que as coisas importantes são sempre um pouco tristes e um pouco bonitas ao mesmo tempo. E Carlos sentiu algo se mover internamente. Havia algo naquela observação que era mais verdadeira do que muita coisa que havia ouvido em anos. Sua avó tinha razão, disse Carlos. E continuaram sentados ali, vendo o parque ficar levemente mais escuro, as sombras das árvores ficarem mais longas. Conversaram sobre constelações. Carlos não sabia muito, mas Rian era um bom professor, paciente, assumindo que Carlos genuinamente queria saber, não apenas fazendo conversa. Falaram sobre livros. Rian havia lido um livro sobre viagens espaciais que adorava, e Carlos havia lido um livro sobre perda que havia o deixado destruído, mas transformado. E em algum ponto, Carlos percebeu que estava fazendo algo que não havia feito em 8 anos. Estava conversando com alguém e esquecendo de si mesmo. Não estava pensando em como a conversa o deixava parecer. Não estava calculando se havia dito algo inadequado. Estava apenas conversando. Quando a mãe de Rian apareceu, uma mulher de talvez 35, 36 anos, com aquele cansaço específico de alguém que trabalha demais e dorme pouco, Rian se levantou de uma forma que era diferente de como havia estado. Mais leve, menos resignado. Oi, filho, desculpa o atraso. O trabalho foi louco hoje. Tudo bem, mãe. Eu estava aqui com o senhor. A mulher olhou para Carlos com aquela cautela natural de uma mãe que não conhece um homem adulto que havia estado passando tempo com seu filho. Carlos se levantou. Seu filho é inteligente, disse simplesmente, e tem muito a dizer. Alguém deveria ouvir. A mulher piscou, processando. Ele é, concordou, mas tem sido difícil dar tempo para ouvir direito com tudo que preciso fazer. Pode ser que ele só precise ser visto, disse Carlos. Por alguns minutos, alguém vendo de verdade. Então, Carlos fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Deu um pedaço de papel com seu número de celular à mãe de Rian. Próxima quinta, se ele estiver aqui novamente, e acho que vai estar, eu vou estar aqui também. Se você não se importar, podemos ler um livro sobre constelações, ou conversar.
Não precisa ser muito, apenas. Ele não terminou a frase. Não precisava. A mulher aceitou o papel, com desconfiança, mas aceitou. Obrigada, disse ela, simples. E quando eles saíram, Rian caminhando levemente à frente, a mãe atrás, Carlos ficou parado no banco vazio, sentindo algo que não havia sentido em muito tempo. Sentiu que tinha importância, não grande importância, não importância que mudaria o mundo, mas uma importância real, importância para um menino que seria invisível num banco se ninguém estivesse olhando. Importância para uma mãe que estava fazendo tudo o que conseguia e ainda assim sentia que era insuficiente. As quintas-feiras seguintes foram diferentes. Carlos voltou para casa daquele primeiro dia no banco e era estranho chamar de primeiro dia, como se houvesse um antes e depois, e fez algo que não havia feito em anos. Procurou um livro. Não no seu apartamento, que havia se tornado um lugar tão quieto que quase não havia livros, mas na biblioteca pública. Encontrou um livro sobre as constelações, com ilustrações boas, com histórias, com as mesmas histórias que a avó de Rian havia contado, provavelmente. E também encontrou um livro para uma criança se ler sobre o universo, sobre como não estávamos sozinhos naquele universo, mesmo quando estava parecendo estar. Na semana seguinte, voltou ao banco numa quinta-feira, mais cedo dessa vez, 3h30. Tinha o livro consigo. Rian apareceu às 4, como sempre, com aquela calma específica de quem sabe exatamente como sua semana vai ser. E quando viu Carlos lá, houve um lampejo de coisa. Não era surpresa exatamente, mas era algo como satisfação, como se uma expectativa tivesse sido atendida. Você veio, disse Rian. Vim, confirmou Carlos. E eles começaram, lendo o livro sobre constelações. Carlos lendo em voz alta, Rian corrigindo quando ele pronunciava errado o nome de uma estrela. E então, Rian lendo. Sua voz era pequena, mas clara, e havia nela uma paixão específica quando falava sobre espaço. Semana após semana, a rotina se estabeleceu. Nem sempre era o mesmo livro. Às vezes era conversa. Às vezes Carlos contava histórias da sua infância. Não as tristes, as que havia mantido guardadas, mas histórias sobre como seu pai o levou para ver um cometa quando tinha 7 anos. Sobre como sua mãe fez um bolo especial quando ele ganhou um prêmio na escola. Histórias que ele havia esquecido, que havia vivido até que começou a contar. E Rian contava também. Sobre a avó, sobre o livro favorito, sobre o medo de não ser bom o suficiente na escola, sobre a solidão de ser o único da classe que não tinha aula de esportes. A mãe de Rian, Cristina era o nome, começou a conversar com Carlos brevemente quando vinha buscar Rian. Começou a deixar uns 10 minutos a mais, vendo se havia mais a conversar. E em algum ponto, ela mencionou que Rian na escola havia começado a participar mais, a levantar a mão, a dizer ideias. Não sei o que você está fazendo, disse ela, mas está funcionando. Ele é bom, respondeu Carlos. Alguém só precisava notar. 2 meses depois, Cristina chegou um pouco mais cedo. Trouxe café num copo de papel para Carlos. Não é muito, disse, mas pensei que seria bom você ter algo enquanto espera. Carlos aceitou o café e percebeu enquanto tomava aquele café de qualidade duvidosa em um copo de papel num banco de parque, que era uma das coisas melhores que alguém havia feito por ele em anos. Havia algo que estava acontecendo, lentamente, sem dramaticidade. Carlos estava se reconectando com o mundo, não de uma forma espetacular. Não havia partido para uma viagem transformadora, ou havia entrado em um grupo de autoajuda, ou havia feito qualquer coisa que pudesse ser chamada de cura. Mas havia começado a sair do apartamento 3 vezes por semana, terça, quarta, quinta, terça para ir à biblioteca, quarta para caminhar, quinta para estar no banco. E enquanto caminhava, começou a notar coisas.
Começou a notar que havia um café que havia aberto perto de casa que tinha uma atmosfera agradável. Começou a notar que havia vizinhos que cumprimentavam quando ele entrava no edifício. Começou a notar que a cidade havia continuado existindo e havia coisas nela que era possível se importar. Uma quinta, Cristina mencionou que havia um projeto na escola de Rian, onde as crianças podiam fazer apresentações sobre tópicos de interesse. Rian quer falar sobre as constelações, disse Cristina, mas está nervoso, não tem ninguém para praticar. Carlos não pensou duas vezes. Deixa ele praticar comigo. E assim, durante as 3 quintas-feiras seguintes, Rian praticou sua apresentação. Apresentou para Carlos meia dúzia de vezes, cada vez melhorando, ganhando confiança, começando a entender que o conhecimento que tinha era realmente valioso. Então, numa quinta, Cristina perguntou: "Você quer vir na apresentação? É na próxima semana, à tarde." Carlos precisou pensar sobre isso, porque significava sair de sua esfera de conforto. Significava ir até uma escola. Significava sentar entre outros pais e ser visto como alguém que fazia parte do mundo. "Sim", respondeu, "eu gostaria." A apresentação de Ryan foi em uma quinta-feira à tarde, numa sala de aula que cheirava a livros e giz. Havia outros pais, algumas mães principalmente, alguns pais em menor número, todos com aquela expressão de orgulho contido que os pais têm quando seus filhos estão apresentando algo que prepararam. Carlos entrou e sentou-se na cadeira pequena demais para seu corpo. Cristina estava ao seu lado, nervosa. "Ele está tão nervoso", sussurrou. "Ele vai ser ótimo", respondeu Carlos. E quando Rian subiu na frente da sala, com suas anotações na mão, e começou a falar sobre Órion e suas estrelas, sobre como as constelações continuam ali mesmo quando você não consegue vê-las. Há sempre uma continuidade mesmo quando está tudo escuro. Carlos percebeu que havia um menino ali que havia sido invisível fazia alguns meses e que agora estava brilhando. Não brilhando de forma dramática, mas era real. Era um menino que havia encontrado sua voz porque alguém tinha ouvido. E enquanto ouvia Rian falar, Carlos pensou em si mesmo. Pensou em como havia chegado àquele ponto, aos 61 anos, completamente isolado, incapaz de imaginar um futuro que fosse diferente. Pensou em como havia entrado no parque naquela quinta-feira sem saber que algo ia mudar. Pensou em como Luciana teria adorado Rian. Como ela teria se encantado com a forma como ele falava sobre as estrelas, como ela teria encorajado da forma que apenas ela conseguia encorajar. E percebeu, naquele momento, que não era necessário que Luciana voltasse para que a vida dele voltasse. Era apenas necessário que ele percebesse que havia ainda pessoas no mundo, que havia ainda maneiras de importar, que havia ainda razões para sair de casa. Depois da apresentação, houve um coquetel, suco e bolachas numa mesa no fundo. Cristina foi conversar com outras mães. Rian veio correndo para Carlos. "Você assistiu?", perguntou, com aquela vulnerabilidade específica de alguém que acabara de fazer algo e precisa de validação. "Assisti. E você foi ótimo. Melhor que ótimo. Você soube exatamente o que dizer. Porque você me ajudou a praticar." E havia naquela frase algo que Carlos levaria consigo pelo resto da vida. Porque Rian poderia ter dito, "porque minha mãe me ajudou", ou "porque eu treinei." E teria sido verdade. Mas havia escolhido mencionar Carlos. Havia escolhido reconhecer que havia alguém que importava, que havia feito diferença. Carlos sentiu os olhos queimarem. "Você teria feito mesmo sem ajuda, mas fico feliz de ter ajudado." 6 meses depois, Carlos havia se mudado de seu apartamento. Não para um lugar maior ou mais caro. Havia se mudado para um lugar próximo à escola de Rian. Havia arrumado um trabalho voluntário na biblioteca local, ajudando crianças com lição de casa. Havia começado a conversar com pessoas, vizinhos, pessoas no supermercado, pessoas na biblioteca. Nada era fácil.
Havia anos de isolamento para vencer, mas era possível. As quintas-feiras continuavam sendo especiais. Ele e Rian ainda se encontravam, ainda liam juntos. Mas agora havia também outras coisas. Havia ido na casa deles algumas vezes para refeições. Havia levado livros para Rian. Havia ajudado Cristina com algumas coisas, pequenas coisas, concertos, coisas que um homem com recursos e tempo livre podia fazer. E não era redenção. Não era a história onde um homem rico e solitário aparece e resolve os problemas de uma criança pobre. Não havia dinheiro envolvido, não havia soluções mágicas. Era apenas uma coisa muito simples e muito profunda. Era duas pessoas vendo uma a outra. Era um menino que havia sido invisível, sendo finalmente visto. Era um homem que havia se tornado invisível, sendo lembrado que ainda existia. Uma noite, enquanto lia antes de dormir, Carlos recebeu uma mensagem de Rian. Era uma foto, uma constelação que Rian havia desenhado, com a avó dele no canto, em forma de estrela. A mensagem dizia: "Você também é uma constelação agora, a constelação do vovô Carlos." E Carlos chorou, não de tristeza, mas de reconhecimento, de saber que havia importância em existir, que havia valor em sentar num banco, que havia significado em ouvir verdadeiramente alguém, que havia tanta vida ainda para viver se você permitisse que a vida a encontrasse. Se essa história tocou você, obrigada por assistir até aqui. Obrigada por permitir que histórias sobre solidão e encontro habitassem seu coração, mesmo que por alguns minutos. Porque às vezes é isso que precisamos, ser lembrados que não estamos verdadeiramente sozinhos.